Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025. Vamos trazer hoje aqui uma resposta ao Davi. O Davi pergunta: nesta assertiva de que a reinicialização do ser humano em outros reinos não está em conflito com a evolução, onde Kardec afirma que não há involução, e sim adormecimento provisório do indivíduo. Bom, nós temos que entender a diferença entre evolução, estagnação e involução. Mas, acima de tudo, nós temos que entender que nós somos apenas uma parte da consciência do nosso eu, que nós chamamos de mônada. Então, veja bem, vamos aqui primeiro relembrar quem nós somos. Nós somos um fractal de alma. Esta alma é um pedaço de uma super-alma. E a super-alma é um pedaço do nosso eu superior, do nosso espírito, do átomo semente divino, da centelha divina da fonte, como queira. Então, já falamos que o átomo semente é a semente da fonte criadora. Nós somos o átomo semente, que nada mais é do que um pedaço da consciência da fonte, que também é uma consciência que chamamos do todo um, ou a consciência da fonte criadora. E também podemos entender, pelas nossas crenças, que isso seria o Deus criador. Nós somos um pedaço da consciência do Criador, que se transformou numa semente que se espalha pelos universos, pelo cosmo infinito. Este átomo semente se divide em 12 superalmas, e essas 12 em mais 12 formam 144 superalmas, 144 partes grandes ainda desta consciência nossa, da nossa mônada. Mas ela se divide também em almas, muitas, que não sabemos o número, e também as almas em fractais. Então nós somos o fractal, uma consciência mínima, suficiente para habitar um corpo material, aqui no caso, humanoide, porque existem formas em outros mundos. Nós não sabemos aonde estão os outros pedaços de nós mesmos. Mas nós estamos aqui fazendo uma experiência única, individual. Eu não preciso me importar com as experiências dos meus outros fractais, das minhas almas, que são consciências superiores à minha. Eu tenho que me importar com esta consciência que eu sou agora, porque é neste agora que eu estou trabalhando. Esta consciência minha agora, ela não vai involuir. Ela vai sempre evoluir para cima, a fim de se integrar com aquelas minhas versões mais elevadas. Quando eu finalizar este ciclo, eu serei integrado à minha versão imediatamente superior a essa. Por isso a consciência se expande. E eu vou ser aquele mesmo de agora. Uma consciência expandida, porque eu vou integrar a outra parte, mas eu serei esta parte, porque eu não vou distinguir aquilo que era meu aqui, aquilo que é do outro, da outra versão. Isso não vai acontecer. Senão seria uma confusão muito, muito grande. Mas nós já falamos também que nessas divisões sobram retalhos, partes, migalhas, farelinhos, como queiram. E essas partes mínimas, menores que um fractal, não é consciência suficiente para ter a consciência que nós temos hoje como um fractal na forma humana.
essas partes mínimas de consciência, chamadas de pó, de poeiras cósmicas, poeiras estelares, seja lá o nome que queiram dar, elas são utilizadas para a formação de consciências em desenvolvimento nos reinos aqui na Terra, conhecidos como mineral, animal e vegetal. Então, muitas consciências inferiores aqui neste planeta são partes da nossa própria mônada, e elas vão encontrar a nossa consciência humana por afinidade. Por isso nós temos atração por certos animais, animais que se aproximam, vegetais que vivem ao nosso redor, e também minerais. Todos nós temos atração por um tipo de mineral, porque é afinidade, é sintonia, é frequência. Então, quando o Kardec diz que nós não evoluímos, é verdade? Esta consciência que está em mim, que está em você, não vai evoluir. Existe uma possibilidade, e isso é fato, que é chamado, inclusive pelo Kardec, de segunda morte. É quando a nossa experiência realmente não serviu para nada. Então nós somos dissolvidos dessas experiências. Este fractal, ele é dissolvido daquela experiência que não serviu para nada, é um desperdício. Então ele é levado ao Sol central, apagada aquelas memórias, e aquela mínima parte de consciência começa de novo aonde ela começou. Se ela começou no reino mineral, vai começar lá. Se começou no reino vegetal ou animal, se começou de uma forma humana, vai começar numa forma humana, humanoide, mas sempre mais atrasada do que aquele que começou num mundo de provas e expiações. É bom que você saiba disso. Precisa fazer a base. Nenhuma obra pode ser elevada do chão para cima se não tiver sustentação, se não tiver base. A consciência é assim. Existem as nossas versões elevadas, elevadíssimas, mas nós temos que entender que o fragmento precisa evoluir para se integrar às suas versões mais elevadas. Se não evoluir, ele não chegará jamais a uma condição de consciência superior. Ele vai fazer giros, vai estagnar, pode ser resetado das suas memórias, enfim, mas a tendência é sempre a evolução. Quando nós vemos algumas coisas diferentes do kardecismo, porque todos nós temos base, pelo menos uma parte da base nossa, ela é baseada na codificação do espiritismo feita pelo Kardec e pela sua equipe. Às vezes parece contradição, não há contradição. Há desdobramentos. Eu entendi assim, agora é diferente. Não é que é diferente, é mais um pedacinho da informação que ainda não estava ali, e nós vamos agregando. Tudo agrega, nada separa. O grande problema é quando nós vemos algumas pessoas que resistem às mudanças e acham que só aquilo é verdade. E é bom que se diga aqui mais uma vez que na condição de mundo de provas e expiações, ninguém tem a verdade absoluta, porque é impossível. Somente nos mundos mais elevados, onde as consciências estão mais elevadas, a verdade começa a ficar ampliada. Mas mesmo assim, talvez nem seja absoluta. Seja sempre relativa ao grau de consciência de cada um. Aqui mesmo, na condição de hoje no planeta Terra, tem consciências que estão numa condição mais expandida e entendem mais alargadamente as verdades. E tem aqueles que ainda estão muito fechados e enxergam as coisas pelo buraco da fechadura. Ainda não abriram nenhuma fresta da porta. Tem aqueles que já abriram um pouco a porta, um palmo, meio metro. Mas nós vamos escancarar essa porta em breves tempos e vamos ver como é o mundo de fato.
Pelo menos aquele que nós vivemos até aqui, porque para frente ainda tem muito mais. Então eu respondi naquele vídeo do dia 25 para o Davi, mas a resposta que a gente dá por escrito é sempre uma frasezinha, porque não há tempo e nem espaço para desenvolver uma resposta como eu estou dando aqui, através de um áudio. É importante que nós nos permitamos a aceitar as informações que chegam agora, porque sem isso nós vamos ficar lá naquele ponto que nós chegamos e não andamos mais para frente. Quantas vezes nós dissemos que estamos na reta final da grande caminhada? Falta pouco, alguns metros. Se nós tivermos 1000 encarnações, temos 150, 200 mil anos de experiência nesse planeta. Agora temos esta encarnação final dentro da condição de provas e expiações do planeta Terra. Então, se falta 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não importa. Tem gente que vai desencarnar hoje, tem gente que vai desencarnar amanhã, então o tempo é curto para uns e um pouquinho maior para outros. Mas falta este tantinho, que é o final desta encarnação atual de cada um, ou então, ali por volta de 2050, 2060, quando a Terra finaliza a transição. De qualquer forma, o tempo é curto. Eu diria, então, que se estamos em 2025, teremos mais 25, 30 anos no máximo. 35 anos no máximo, 2060. Mais que isso não há tempo. Então, 150 mil, 200 mil anos, o que é 20, 30 anos? É este tempo que nós temos para finalizar. Então agora é o tempo que a consciência começa a se abrir, os véus começam a ser retirados. A facilidade de entendimento das coisas, há muitos anos não, há 20 anos atrás eu não me interessava muito por esse tipo de assunto e se falasse em reencarnação, em vida no além-túmulo, eu nem estava interessado. Para mim, tinha outras prioridades na vida. Mas depois que começamos a entender as coisas e aprofundar as coisas, o conhecimento começa a pedir mais e mais, e parece que é como uma sede implacável que não cessa nunca. E queremos mais, queremos avançar, e quanto mais se avança, mais se quer. E é natural. Mas se falassem em mônada, há 5 anos atrás, eu mesmo não entendia de mônada há 5 anos atrás. Hoje parece uma coisa tão simples. Parece que a gente sempre soubemos. Porque é assim, quando você toma consciência, você abre as cortinas. Quando você toma consciência, você ergue os véus do esquecimento. Basta apenas querer. Fazer o movimento. Esperar que venha algo de fora salvar a humanidade é tempo perdido, porque vai ficar sentado à beira do caminho quando o trem já passou. Nós precisamos nos adiantar da hora de pegar o trem. Ter a consciência das mudanças, não importa se entende, se não entende, se sabe, se não sabe, mas se permitir discutir, teimar, querer ter razão. Obviamente que todos têm uma parte da verdade. Nós não podemos tirar a razão de quem quer que seja.
Porque naquela parte da verdade, aquela pessoa está certa. Mas ela tem uma visão pelo buraco da fechadura, então ela está vendo uma jaca na árvore que está na frente da sua porta. Ela vê aquela jaca, e ela tem certeza que ela está vendo uma jaca, e aquela jaca existe e está ali. Mas se alguém abre a porta e diz, não, tem 10 jacas, ela vai dizer que não, só tem uma, porque ela está vendo uma. E aquele que abriu a porta vê 10, e está certo, porque está vendo as 10. Então tudo é de acordo com o seu ponto de vista. É preciso abrir a consciência, abrir a porta dessa consciência, abrir as cortinas, erguer os véus, nos permitir ir além, sempre além. E esse além não tem fim. E esta é a beleza do plano divino. Porque se terminasse num ponto, o que nós faríamos? Quem suportaria o tédio da estagnação eterna? O mundo se renova em cada pensamento, em cada ação, em cada vontade. O mundo se renova em cada consciência que se expande, mesmo que seja um pontinho. Novos mundos se criam a cada instante, e esses novos mundos precisam de consciências adequadas àquela frequência para evoluir. Crescer juntos. Se você plantar um canteiro, pode ser qualquer semente. Vamos dar um exemplo. Pega um punhado de milho, grãos, sementes, e planta um grão a cada dia. Um punhado, vamos colocar ali 60 grãos. É o suficiente para ter um exemplo. Você vai ter um pé de milho que nasce num dia, tem outro que nasce no outro, e eles vão crescendo de forma proporcional ao seu tempo de semeadura. Aquele que cresce primeiro vai sufocar aquele que vem depois. Não vai dar certo. Mas se você plantar todos eles juntos, obviamente espaçados, esparramados, cada um no seu devido lugar, eles vão nascer, crescer e amadurar juntos e vão produzir uma bela produção, bons frutos, boas espigas, no caso do milho. E assim são as consciências. Elas não podem estar na mesma frequência todas, porque senão todos fariam a mesma coisa. Elas estão espalhadas e crescem juntos, uma com a experiência do outro, porque tudo soma. E no caso das consciências humanas e não humanas, é um pouco diferente, porque as consciências humanas aqui nesse planeta experienciam aquilo que acontece neste planeta. Mas em tempo real, essas experiências são passadas para outras versões de cada um de nós, em outros mundos, em outras dimensões, e elas vão absorvendo essa informação, esse conhecimento, e vão estudando esse planeta, entendendo esse planeta, agregando a informação, o conhecimento, que depois vai passando para outras versões, até chegar na fonte, e a fonte é a biblioteca geral. Tudo o que acontece no cosmos infinito está registrado na fonte, e na fonte tudo é o tempo todo, e cada um tem a sua origem, a sua versão superior, o seu eu superior lá na fonte. Então a minha mônada sabe tudo o que existe, o que acontece no cosmos infinito. Mas existem as limitações nas versões inferiores. Nós não sabemos, porque estamos na faixa mais baixa da consciência.
mas as versões nossas mais elevadas sabem. Algumas informações nós recebemos das nossas versões mais elevadas como intuições, para que nós possamos desenvolver mais rapidamente a nossa missão aqui nesse planeta de provas e expiações. Para que possamos evoluir mais rapidamente e sair dessa condição, inclusive, de dor e sofrimento principalmente. Então, muitas vezes nós temos orientações de nós mesmos. Não é uma outra alma, não é um outro ser, não é um mentor estranho, diferente da nossa mônada. É parte de nós mesmos. É muita coisa que nós precisamos compreender, mas tudo no seu tempo. Não adianta vir a informação enquanto a consciência não está pronta. Ela não vai captar, ela não vai entender, então vai passar como se não tivesse vindo a informação. É por isso que muitas vezes certas pessoas confrontam outras. Não, isso não é verdade, isso não pode. Sim, existe muita mentira. E a mentira, ela é proposital, para defender interesses de alguém. E aqui está, nesse planeta. Mas a informação sem o interesse do controle, da dominação de outras pessoas, ela é espontânea e ela vai sempre trazer aquilo que vai agregar na evolução de cada um. É preciso apenas identificar o que é informação e o que é enganação. A informação, ela é solta, como uma semeadura. Semeia-se as sementes. Cai aonde tem que cair e pronto. A desinformação, ela é direcionada e é imposta de cima para baixo, como se fosse quase que uma obrigatoriedade. Você não quer, mas ela vem para você. Joga uma batata quente nas tuas mãos para que você carregue. Então, com o tempo, nós vamos entender a diferença entre informação e desinformação. A informação, ela sempre traz evolução. A desinformação traz, além da confusão, do atraso, ela atrapalha a vida das pessoas, porque ela tem exatamente esta intenção: não permitir que as pessoas, que as consciências humanas evoluam. É pelos frutos que se conhece a árvore. Esta frase dita ou atribuída ao Cristo Jesus, ela tem uma verdade muito grande. As pessoas dizem, em quem acreditar? Em quem acreditar? Uma hora falam uma coisa, outra hora falam outra. Bom, eu digo que nós não devemos acreditar naquilo que o outro acredita. Se é pelo fruto que se conhece as árvores, vamos ver o que aquela pessoa produz. Quais as causas ela defende? Será que isso é difícil? Tem um governante lá, será que ele é do bem? Será que ele é do mal? Vamos ver as causas que ele defende e quais as causas que ele combate. Mas, na verdade, não naquilo que a mídia diz. A mídia sempre diz o contrário. Eu aprendi há alguns anos já, talvez 7, 8, 10 anos, um pouco mais, interpretar alguma coisa quando eu não tenho certeza. Se a mídia combate algo, pode ter certeza que aquele algo é bom. Se ela defende algo, pode ter certeza que aquele algo é prejudicial. Mas isso é certeza absoluta, porque há alguém por trás que fomenta e paga a informação segundo os seus interesses. E quem paga para defender o interesse
esse negócio não é bom, senão não precisaria pagar. Então veja os frutos que cada um produz e você tem o nome da árvore. Fantástica esta informação que vem de uma frase atribuída a 2000 anos já. Nós precisamos sair da teimosia, do querer ter razão. Ah, porque eu defendo essa ideia, então isso vai ser até a morte. Não, amanhã me prova que é diferente, eu vou mudar. Nós temos que ser como o bambu. Vira para o lado que o vento empurra, porque senão você vai quebrar. Vai torcer e vai cair. Então aqui deixamos mais uma vez alguma informação sobre as dúvidas, porque ultimamente muitas dúvidas daqueles que seguem este canal, a melhor resposta é dada através de uma conversinha ao pé do ouvido como esta, ou então um áudio mais longo, dependendo daquilo que é necessário explanar. Aquilo que o Kardec deixou está certo, dentro daquele contexto que ele colocou. Muita coisa vai vir agora, porque nós não precisávamos saber antes. E é preciso fazer a base. Kardec é a base. A base sólida que edifica tudo que vem agora. Sem essa base, não dá para compreender. Tem pessoas que não entendem nada do kardecismo e querem entender agora a mudança da Terra, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não vai conseguir entender tão fácil. Precisa muito mais tempo e trabalho para compreender. Mas tudo é possível. Então, finalizando aqui a resposta para o Davi, nós estamos realmente evoluindo. Não estamos involuindo. Em hipótese alguma. Uma alma, como se diz às vezes, voltar à experiência dos mundos inferiores não significa que esta consciência vá desta forma inteira como está aqui. Não, isso não. É verdade, não evolui. Ela pode estagnar, mas não evolui. Porém, partículas dessa consciência podem, sim, o tempo todo, estar voltando lá para ajudar aquelas consciências mais baixas, inferiores, mais limitadas, a evoluírem também. E num caso extremo, como já foi dito, e isso está inclusive no Kardec, a segunda morte, que seria esta consciência que não deu certo, porque tem pessoas que chegam a um ponto que realmente não tem mais volta. Então é resetada e reinicializada em numa condição lá atrás, onde ela começou, onde uma consciência pode começar. Não é eliminada como alguns pensam, porque aquela centelhazinha, aquela luzinha vai continuar sempre. Apenas aquela experiência não serviu para nada, até ali apaga-se tudo e se reinicia. Tá bem? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.